Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento do Cristo ressurreto. Quero louvar a Deus, vários testemunhos estão chegando. Nós temos alguns testemunhos ainda durante a semana. Ouvimos hoje um testemunho edificante, maravilhoso, emocionante demais. E quero te encorajar. Eu não tenho o número de cabeça aqui, mas eu quero te encorajar. A partir de amanhã eu vou ler com mais frequência. Envie o seu vídeo. Vamos evangelizar o Brasil. Conte-nos em pouco tempo a sua história, como este rapaz lá de, se eu não me engano, Manaus, né, o Lázaro. Conte como que foi o teu encontro com a graça de Deus. Fale-nos um pouco da sua experiência, de onde você veio, como que você vivia. E envie o nosso testemunho e use este canal para evangelizar o Brasil e grande parte do mundo. Faça um vídeo deitado com áudio bem forte e envie para o número que eu já disse, vou repetir amanhã. Tem um abençoado que deu um testemunho que a filha dele estava com câncer, um testemunho também muito bonito, mas o áudio baixinho. Teve um outro abençoado que o vídeo ficou de cabeça para baixo. Reenvie. Se você não viu o seu vídeo e já tem mais de um mês que você enviou o vídeo, reenvie. É porque nós analisamos, vemos que o áudio fica baixo demais ou ele está ao contrário. Mas a gente quer evangelizar, encorajar as pessoas. Vejam, são pessoas de várias partes do mundo. Um aloprado disse que eu compro testemunho, mas pessoas que eu nem conheço. O irmão mesmo disse a distância da Amazônia, outro de Roraima, do Acre, Piauí, Ceará, Fortaleza, São Paulo, Minas Gerais. Olha, é um avivamento. Várias pessoas de vários lugares. Não são pessoas que frequentam aqui presencialmente. Não são pessoas da minha casa. São pessoas que eu jamais vi, jamais tive contato. Este é o fruto do nosso trabalho no Senhor, edificar vidas, arrancá-las da mão do sistema religioso e devolvê-las a quem de direito? O Criador. Melhor noite, mais um fim de semana chegando. Amanhã nós estamos também aí. Mais um testemunho e à noite estaremos ao vivo, tá bom? Bem, o tema da nossa live é culto racional ou teatro religioso? Isto é uma pergunta. O culto é racional ou é um teatro religioso? Quem de vocês não disse ou ouviu a expressão: a irmã vai para o culto hoje? Ora, mas aonde é o culto? O culto é em um lugar? É isso que é culto a Deus? Um lugar físico? Isto é o que se chamam na religião de culto. E aí, a irmã foi para o culto ontem? Não, não fui não. Pô, o culto foi uma bênção. Teve um mover de Deus lá. Um mover de Deus no culto? Sim, o que aconteceu? Ih, o pastor orou por 3 irmãs. Ué, mas isto é culto? O pastor orar pela irmã é culto? E mais, isto é mover de Deus? Mas espera aí, o que é que vocês veem como culto? Vocês veem como culto as pessoas tocar pandeiro, um homem ficar levantando a mão enquanto o outro passa óleo, alguém cair no chão e ficar se estribuchando, dizendo que é o demônio, outro pastor colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa, ela cair e ficar deitada e os demais irmãos dando glória a Deus. É isto que vocês chamam de culto a Deus? E mais, vocês usam o Espírito Santo na primeira pessoa e diz, isto é o mover do Espírito Santo, sem nenhuma base na revelação da graça de Deus, sem nenhum conteúdo na explanação da maturidade cristã. Isto não é um culto, isto é um teatro religioso.
para induzir os incautos, esta pressão psicológica, para que as pessoas venham ser convencidas de quem está à frente deste teatro religioso exerce algum poder dado por Deus, como se isto fosse o poder de Deus. Deixe de ser claro, o poder de Deus é o Evangelho. Você quer viver o poder de Deus? Você viva o Evangelho. Paulo declarou isso em Roma com uma frase milenar: o Evangelho é o poder de Deus. Infelizmente, nesse país, no mundo em que vivemos, as pessoas são presas a esses encantamentos, gostam daqueles pastores que leem o CPF. Nossa, as pessoas ficam encantadas com isso. E nós fomos para o culto ontem, foi um mover de Deus. Mas vocês foram ao culto? Como é ir ao culto? Não, é ir ao culto, a igreja está lá está tendo culto. Bem, daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Mas e o que aconteceu no culto? Houve um mover de Deus. Menino, Deus usou um pastor lá, mas ele não falou o CPF certinho do outro irmão. Que mover de Deus. Ora, mas com respaldo em quê? Aonde tem isto com base no Evangelho? Se Paulo colocou o fundamento e disse para vir e edificar em cima do fundamento, se no fundamento deixado por Paulo, na construção da igreja do primeiro século, não tem isto colocado no fundamento, como é que se acrescentam isto na edificação? Onde é que Paulo mostrou que o Espírito Santo viria sobre alguém? Viria ou já está? Já está. Como que o Espírito Santo vai vir numa pessoa e vai revelar o CPF dela? É o Espírito Santo da Receita Federal? Ou isto se tornou um teatro nos dias de hoje, tentando forçosamente uma ação da carne, porque isto não tem nada a ver com Deus. Isto não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem na vida de uma pessoa e dá uma unção na outra. Hoje, isto já foi derramado. Deus não está fazendo isto hoje, esperando você em um local físico. E se eu não fosse, Deus não ia derramar unção. Se eu fui, como eu fui, eu sou prudente. Então, em pleno século XXI, nós vemos as pessoas como que zumbis. Vemos as pessoas entregues a esses mover da carne. Vendo as pessoas, sabe, querendo respostas dos seus questionamentos carnais e se entregando a mandingas, a feitiçaria, a operação do erro. Ora, nós vimos aí, está aí, as mídias televisivas estão anunciando aí uma série, um homem chamado João de Deus, e operava milagre, e os artistas famosos, todos iam lá, o nome dele era João de Deus, mas ele operava maravilhas, diz que um espírito tomava ele e fazia isso. Meu amado, o homem era, não posso afirmar, senão vira calúnia. Deixa eu abrir um parênteses. Todas as vezes que você fala de alguém e você não apresenta prova, no âmbito criminal isto é calúnia. No âmbito religioso, isto é contenda. E no dito popular, é fofoca, intriga e inveja. Então eu só posso falar se eu tiver prova. Fora disso, eu tenho que me falar. Me disseram, eu vi, mas não tenho certeza. Então este homem, João de Deus, diz as notícias aí que ele estrupou várias mulheres. Não vi, não tenho prova. Foi televisado. Mas que o Espírito Santo curou alguém? Claro que não. Aquilo era a operação do erro, do engano, em que Deus permite, porque as pessoas não querem dar crédito à verdade, as pessoas não querem procurar evangelho, verdade com Deus, vida de temor, e para resolver as suas questões e as suas paixões, as pessoas estão indo a estes lugares
com nome de culto, aonde tem pseudo-pastor, curandeiro, que detém uma unção, sabe, como os pajés, e as pessoas vão a esses lugares em busca de respostas. Por quê? Porque algumas delas saíram do sistema, mas o sistema ainda está dentro delas. Elas gostam deste mover, gostam de falar em balabachúria. Elas gostam de ver aquele movimento, de ver o pastor colocar a mão. Deixe-me citar o nome, porque isso ele publicou no YouTube. Há um homem que trouxe essa doutrina do Caicai para o Brasil, tal de Benihim, adotado também pelo Agenor Truque, e que depois ele confessou anos à frente que aquilo era tudo para enganar, aquilo era um mover da carne. A carne tem o poder da feitiçaria, as pessoas induzidas psicologicamente. Então, meu amado, o que é ir ao culto? Eu posso dizer hoje, em graça, dizer assim: você vai aonde domingo? Domingo eu vou ao culto. Eu posso dizer isso? A expressão correta é: domingo eu vou me reunir como igreja. Porque culto não é um lugar aonde eu vou. Culto é um lugar aonde eu estou com a minha mente ativada. Vou repetir. Culto a Deus não é um lugar aonde eu vou. Culto a Deus é um lugar aonde eu estou com a minha mente ativada. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Deixe-me ler aqui. Deixe-me ler na versão Bíblia Viva. Os irmãos estão gostando dessa versão, tá bom? E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem os seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isto será pedir muita coisa? Então veja, o que era o culto, porque do que nós conhecemos desta palavra, está aqui na revista e atualizada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Então, o culto não é um lugar onde eu vou. O culto é um lugar onde eu estou com a minha mente ativada, pensando. Vou voltar lá na Bíblia Viva para você agora encaixar a grandeza da revelação. Pensando naquilo que Deus fez por mim. Então, se eu me reúno como igreja, a finalidade não é demonstração de poder da carne, evocação aos espíritos, demonstração de que eu detenho de uma unção. Isto não é racionalidade, isto é carnalidade. Racionalidade é você pensar naquilo que Deus fez por você. E como você está dividindo o mesmo ambiente com outro irmão que também pensa nos benefícios que Deus fez por ele, juntos, e isto se dá comunhão, guardando esta comunhão, a unidade do Espírito, no vínculo da paz, cresçamos nele, que é o cabeça. O nome disso é culto racional, o que nós estamos tendo esta noite. Não tem nada a ver com ir no lugar e buscar um mover, porque o irmão bateu um pandeiro, começou a evocação e o pastor começou a entrar num transe e alguém dedilhou ali uma harpa e de repente desceu um anjo e ele desceu e quando desceu o pastor cantou: receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão, receba. Não é nada disso, isto é carne. O culto é racional.
Não adianta você entrar no local, a pessoa cair para o chão, ficar lá e todo mundo grita. Não há racionalidade disso. Que racionalidade há? Todo mundo gritando, todo mundo pulando, tu fala uma coisa, o pastor falando numa língua que nem ele mesmo sabe, nem ninguém consegue interpretar porque não existe isso. Que racionalidade há? Com 3, 4 caindo, as pessoas jogam o lençol em cima da mulher, a mulher cai, aparece suas partes íntimas e o obreiro joga e segura para cá e cai para ali. Benihim fez isso. Aonde está a racionalidade nisto? Será que o Espírito Santo perdeu a razão? Perdeu a sensatez que transforma uma reunião, um encontro dos templos, nós somos templos, que transforma um encontro dos templos numa organização sem pessoas sensatas, como se Deus fosse de confusão, uma reunião sem ordem e sem decência, aonde a explanação do evangelho não é mostrada para que eu pense naquilo que Deus fez por mim. Olha como diz a versão Bíblia Viva. E assim, queridos irmãos, o mesmo versículo da Almeida, eu apelo que vocês deem os seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês. Olha a racionalidade quando nós nos encontramos, pensamos o que Deus fez por nós, numa entrega, numa racionalidade. Isto aqui se chama culto. Agora, o mais interessante é que quando Paulo começa este argumento, você vê que e assim, o versículo 1 começa assim, e assim por quê? E assim porque demonstra uma conotação com alguma coisa dita antes. E assim, pois, de acordo, desse jeito. Então, o que foi dito antes para que os irmãos agissem assim? Assim como? O que foi dito antes desse versículo? O que se encaixa para que o meu culto seja pensado, racionalizado, entendido? E não um teatro onde um homem tenta mostrar poder a todo custo e para isso ele vai enganando, vai lendo nome de CPF, vai revelando a cor da cueca. Teve um que botou na internet, eu vou revelar o nome da amante. Olha, varão, receba aí o cumprimento do varão, hein? Ui, que unção, hein? Então, meus amados irmãos, caiu aqui É piolho não? Quem falou piolho aí, meu amado? Tô ligado, hein? Tô na unção, eu revelo, hein? Meu amado, e assim, a palavra está presa a algo para que seja assim? Agora, olha que lindo o que disse Paulo no versículo de número 33. Que Deus maravilhoso, capítulo 11, versículo 33. Que Deus maravilhoso nós temos. Como são grandiosos sua sabedoria, seu conhecimento e suas riquezas. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus métodos. 34. Quem é dentre nós que pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser o seu conselheiro e guia? Versículo 35. E quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? Exatamente isso. Que nesses cultos que promovem desordem sem decência. Sim, porque uma reunião onde a mulher cai e possivelmente tem que ter alguém para cobri-la, já perdeu a decência. E a desordem, porque as pessoas deixam de ouvir a palavra e todo mundo quer ouvir. Isto não tem vínculo com o Pai. Isto não tem vínculo com Deus. Isto é o poder da feitiçaria. A carne tem o poder de feitiçaria. Janes e Jambres, quando Moisés levantava lá numa atitude dada por Deus, diz que Janes e Jambres levantava também.
o poder da feitiçaria, a operação do engano, porque as pessoas vão neste lugar para ver esses movimentos carnais que não têm vínculo com Deus. Primeiro, que o Espírito Santo jamais derrubaria alguém, jamais envergonharia alguém, para trazer autoridade sobre o homem, dividindo a sua glória. Jesus disse, quando ele vier, ele testificará de mim. A pregação do evangelho nunca pode ser para engrandecimento de homem, mostrar a unção e autoridade do homem e fazer do local de reunião um ringue de briga, de defesa pessoal, de ataques e montar todo um teatro e um circo. Nunca o Espírito Santo jamais faria isso. Isto é a primeira coisa que você deve entender. A segunda coisa a ser vista é que não tem uma base no Evangelho começado por Paulo, que ainda não vivia a plenitude. Paulo disse, eu ainda não alcancei a perfeição. Eu estou seguindo para o que é perfeito. O que era perfeito estava lá na frente. Infelizmente, ele não viu, morreu decapitado. Então, não existe base que corrobore essas manifestações que eles chamam de mover. Não existe. Existia na lei. Um anjo vinha e movia as águas, segundo a tradição judaica, que tinham lá 38 anos e não entrava. Então, este mover tem base aonde? Na lei de Moisés, que o anjo é que fazia isso. Nós não estamos mais debaixo da ministração de anjo, nós estamos no ministério do Espírito, estamos debaixo da ministração do cabeça, que é Cristo. Então ele disse, e quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? O que nós vemos aí fora é uma forçação de barra. O irmão vai cantar 3 corinhos de fogo. O irmão começa a cantar 3 corinhos de fogo. Maracutaia, 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 Suncê vai vir, Suncê vai descer, Suncê vai falar. E de repente alguém brinca lá, perê, pará, colé, 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 colé. Isso é Espírito Santo aonde? Se nós víamos isso nos centros de Umbanda, se nós víamos isso nos atabaques, esta forçação de barra para chamar uma entidade fruto da imaginação, da invocação da carne. Essa loucura. Então, quem é que pode ter dado bastante para persuadi-lo a agir? Não, tu vais agir. Nós estamos aqui em jejum. Tem convidado aí. O grupo das irmãs estão aí. O senhor vai agir. Hoje vai ter que ter um mover aqui. Senão ninguém vai embora. Tranca aí. Nós só vamos embora depois que vai ter um mover. Como Deus não faz um mover, porque não existe mover de Deus. Não existe. O mover de Deus já foi feito na minha vida. Ele circuncidou o nosso coração, não éramos nem vivos, e ele já fez isso na nossa vida, transformou a nossa mente, metanoia. Como não, Deus não faz esse mover? Isto era lá no tanque de Betesda, isto foi lá em Atos com os irmãos lá, um vento impetuoso na construção da igreja e na evangelização da igreja primitiva. Como Deus não faz esse mover em pleno século 21, move-se a carne. E de repente alguém lá se manifesta dizendo, eu sou Exu Miranda, eu sou o Exu ovo cozido. Pô, Exu ovo cozido, meu amado? Pô, as pessoas aceitam isso. Um Exu ovo cozido, sem gema. Meu amado, olha então o que Paulo disse, e assim. Então quer dizer que, porque Deus é maravilhoso, as suas riquezas os sondáveis, os seus caminhos inescrutáveis, e que ninguém pode persuadir, ele diz, todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus, tudo vive para o seu poder, e tudo é para a sua glória, a ele seja a glória para todo sempre. Então pula para o versículo 12, e assim, porque tudo é para ele, e assim,
porque os seus caminhos são os insondáveis, e assim como ninguém pode persuadi-lo, e assim como os seus juízos são inescrutáveis, e assim porque ele é maravilhoso, vocês então oferecem o corpo de vocês, não mais os bezerros e os touros, vocês oferecem os corpos de vocês vivo, não mais morto, esquartejado, santo, não mais imundo por causa das obras da lei. Vocês fazem isso como um tipo de sacrifício que ele recebe agora, porque aquele ele já não receberia mesmo. Então, quando vocês fizerem esse tipo de entrega, vocês não fazem nenhuma expressão corporal externa, mas é aqui com a mente. Vocês então pensam naquilo que ele fez por vocês. Este é o culto a Deus, é o culto racional, é o culto com entendimento. Tem nada a ver com eu vou ao culto domingo. Vai ao culto domingo? Vai. O que aconteceu lá? Rapaz, o pastor soltou a madeira. Soltou o quê? Mas o culto é para pensar naquilo que Deus fez por nós. Não, e o pastor meteu-lhe um sarrafo, meu irmão. Você tinha que ver até as moscas quando estava voando parou. A mosca vinha voando. Quando o pastor começou, rapaz, mas o pastor... Mas isso não é culto. Eu não sairia da minha casa para me reunir com os irmãos e ouvisse alguém falar diferente daquilo que Deus fez por mim e me levasse a pensar que como é maravilhoso as conquistas feitas por Deus para nós. Jamais sairia do Sarapuí e fosse a qualquer lugar da existência humana para ouvir alguém destilar ódio em sua autodefesa, dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o único, que ele... Jamais sairia, porque isso não é culto. Isto é uma autodefesa. Isto é uma forçação de barra. Isto é um teatro. Culto é quando você sai da sua casa ou mesmo fique nela e alguém está falando com você, te levando a pensar naquilo que Deus fez por você. O nome disto é uma entrega racional. Você consegue tirar do seu interior. É uma entrega visceral. Sai daqui de dentro, como o irmão disse, gol. Obrigado, soco no ar, você diz glória a Deus, você se entrega na racionalidade, pensando no que Deus fez por você, está feito e ninguém pode anular. O nome disso é um culto racional a Deus, totalmente diferente de um teatro, onde alguém bota a mão na tua cabeça e diz, sai Satanás, porque na casa do Senhor não existe Satanás, sai Satanás. E não sai Satanás nenhum, porque o Satanás que tinha que sair, está mandando ele sair, e ele não sai enquanto você dá o dinheiro. Aprendeu o que é um culto racional? Não é um local que eu vou. Eu vou domingo me reunir. Nesta minha reunião, eu serei levado a pensar naquilo que Deus fez por mim, por você, por nós. Cristo será exaltado. O Evangelho será o epicentro do nosso pensamento. Seremos levados a pensar por uma única palavra que vai fazer você refletir, pensar de que Deus é bom. Eu pensarei, o outro. Uma única palavra do Pai que cobrirá as nossas vidas, porque Ele é maravilhoso, porque não existe ninguém que pode persuadi-lo a agir, porque quão insondáveis são os seus entendimentos. Deixa eu ver como é que está na Almeida e atualizada. Almeida, peraí. Ó! Profundidade da riqueza, bradou Paulo. Tanto da sabedoria como conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo disse, por causa disso, eu rogo-vos a vocês, pela compaixão de Deus, porque vocês sabem a profundidade da riqueza. Da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isto aqui é um culto.
que você está aí na tua casa agora. Obrigado por estar comigo pensando como Deus é maravilhoso. Quão profundo é a riqueza da sabedoria e do conhecimento. Nós estamos apresentando o nosso culto racional. Não estamos aqui numa forçação de barra, dizendo o Espírito Santo vai agir na tua vida. E agora? Vai bater o pênalti. Correu, contundiu, fecha a barreira, ele vai pular, vem o Espírito Santo. Não existe isso. O Espírito Santo mora no teu espírito. O Senhor é o Espírito. Nele você já está aperfeiçoado. Você já tem a unção que vem do Santo. Se eu botar a mão em você, eu não sei se dá para você ver. A única coisa que vai acontecer com essa mão cheia de calo é machucar a tua testa. Não receba a mão de homens. Deus já está na tua vida. Não preste culto de ignorância. Não preste um culto do engano. A sua devoção é a Cristo. É a Ele que você deve levar, que você deve pensar sobre Ele, os benefícios que Ele fez na sua vida. Você sabe agora o que é culto? Não é um local aonde você vai. É o que você pensa com racionalidade acerca do que Deus fez por você. Então Paulo vem antes e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo diz no 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? 35, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha se restituir? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E então, Paulo disse, eu rogo-vos, pois está presa o quê? Por causa disso. Por causa dessa profundidade da riqueza. Eu rogo-vos, pois, quer dizer, eu rogo por causa da riqueza, da sabedoria insondável, porque ninguém é o seu guia, o seu conselheiro. Eu rogo-vos, pois, por causa disso, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que vocês se apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este foi mais um culto racional. Temos cultos racionais todos os dias. Você não pode entrar num local e não saber o que está acontecendo. O que é aquilo? É o Espírito Santo. Ora, mas se é o Espírito Santo, por que ele não me fez entender? É porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não é o Espírito Santo. Porque se o culto é racional, se aquilo é o Espírito Santo, o culto racional é aquilo que eu entendo, benevere, birimba. Ora, se eu estou num culto e ele é racional, eu tenho que entender, a fala tem que ser audível, entendida. Não tem nada a ver com mistério. Não é mistério. O mistério foi revelado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus já tem preparado, mas ele nos revelou pelo seu Espírito. E o Espírito, disse Paulo aos Coríntios, penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Não entre nesse calabouço. Não diga eu vou ao culto. O culto está aí na tua mente. Ele é racional. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto. O seu culto racional, com entendimento. Eu falo aqui, você entende aí. Estamos num culto de entendimento, com a mente de Cristo ativada, para não deixar-se levar por essas manifestações, por esses transes, por essas manifestações mediúnicas. João de Dedo. Qual o nome? João de Dedo? Não. Qual o nome? Não é João de Dedo, não. É João de Deus. Essas manifestações mediúnicas. E as pessoas, olha, ele é de Deus, olha o nome dele, João de Deus. E as pessoas dizem, olha, o pastor revela o Espírito Santo. E um pastor cheio da unção.
que foi? Botou a mão na cabeça do irmão, ele caiu. Caiu de bafo, caiu de CC. Todos nós temos a unção que vem do santo. Ele deu a mesma medida para mim, para você. A mesma medida da fé, o mesmo Espírito, por isso ele é Deus, que está aqui, está aí. Não sou melhor do que você, não tenho mais unção do que você. O que eu posso ter, talvez, é mais confiança naquilo que eu acredito do Evangelho. Mas ser maioral, ser melhor do que você, porque eu tenho uma unção. Eu liberei uma unção para você. Olha, corre que é macumbogério. Capite? Birimbau, até amanhã. Ó, se inscreva, eu tenho um relatório aqui, tá? Tem muita gente aí que não se inscreveu. Se não sabe, pede alguém na sua casa. Se inscreva de graça, ninguém paga nada. Se inscreva, dê o seu like e compartilhe para que mais pessoas entendam que culto não é um lugar onde eu vou, mas é aquilo que eu sou com a mente de Cristo ativada. Meu nome é Geraldo Moraes, presencialmente nos reunimos em Duque de Caxias, na Vila Sarapuí, somente aos domingos pela manhã. Assim é, melhor noite, graça e paz.